A palavra do Senhor diz, Apocalipse 7, verso 9: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos meditar na palavra do Senhor e pensar, estudar e falar um pouco a respeito da realidade da evangelização indígena e da tradução da Tua palavra para a Tua igreja nessa manhã. Permita-nos que a meditação, o estudo, o que for dito, seja útil para o nosso crescimento e seja informação para que possamos servir ao Senhor nas missões mais e melhor. Adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no final de semana de 16 a 18 de agosto, nós estaremos realizando a 9ª Conferência Missionária da Primeira Igreja. Os irmãos sabem que realizamos conferências missionárias bienalmente, um ano sim, um ano não. E tem sido nossa preocupação, enquanto preparamos essas conferências, sempre trazer à igreja informação sobre o movimento missionário mundial e também nacional, a fim de que a igreja não somente tenha a informação necessária para a intercessão, mas também ela tenha a informação necessária para o seu envolvimento como igreja nessas obras. O tema que escolhemos para este ano é o tema da evangelização indígena no Brasil. E trabalharemos o tema da evangelização indígena por 3 perspectivas. A primeira, nós ouviremos por parte do secretário executivo da PMT, reverendo Marcos Agripino, quais são as posturas da IPB no que diz respeito à evangelização indígena. Temos missionários entre os indígenas do Brasil? Temos. O que eles estão fazendo lá? Quais são as suas necessidades e quais são os desafios que o envio, o preparo e manter esses missionários no campo envolve para a nossa igreja. Quem falará sobre isso é o reverendo Marcos Agripino. Segundo, nós também nos preocupamos com respeito à tradução das Escrituras. Daqui a pouco eu vou ler um relatório a respeito do trabalho indígena no Brasil, que trata a respeito da evangelização, e um dos pontos mais importantes para que isso seja possível é a formação de novos obreiros capazes de traduzir a Escritura para o universo de línguas diferentes e dialetos diferentes indígenas do nosso país. Falará sobre esse assunto o reverendo Norval Oliveira, que não é conhecido aqui da Primeira Igreja, pelo menos da maioria dos irmãos, mas que é um dos 5 missionários da IPB com maior envolvimento na área de tradução das Escrituras, e serve não somente a PMT, mas várias outras missões com consultoria e trabalho prático na área de tradução. E ele falará para nós sobre a importância da tradução das Escrituras para o universo indígena brasileiro. E terceiro, nós receberemos aqui o cacique Henrique Terena, que é cacique do 2º maior povo indígena brasileiro, um dos caciques, e que é o presidente do COMPLEI, um dos órgãos que congrega missionários e obreiros indígenas e lideranças indígenas do nosso país. Desde novembro do ano passado, ele se tornou pastor da IPB, foi ordenado e desde o início do ano está em preparação para se tornar também missionário da PMT no Brasil. Henrique Terena é hoje um dos indígenas mais articulados do nosso país e fora dele. E será uma grande alegria poder recebê-lo aqui pela primeira vez no púlpito de nossa igreja nessa conferência. Então, por que nós estamos nos voltando para o tema da evangelização indígena? Por causa de 2 constatações. A primeira delas é que está havendo um avivamento nas igrejas indígenas do nosso país. Nunca o evangelho cresceu tanto entre os indígenas brasileiros como tem crescido na última década. As igrejas indígenas têm sendo plantadas, estão sendo fortalecidas, e nós temos tido a formação de muitos obreiros, pastores indígenas do nosso país.
Temos tido também envio de missionários indígenas para os próprios povos indígenas. Eles mesmos já estão podendo formar seus pastores e enviar seus pastores para a evangelização de tribos do mesmo dialeto, da mesma cultura e até de culturas diferentes. O avivamento indígena brasileiro tem reconciliado tribos rivais já há muitos anos. Reverendo Ronaldo Lidório disse para nós da experiência do penúltimo Complay no Amazonas, quando mais de 2.500 indígenas participaram daquele congresso e numa das barcaças que sobem e descem o rio Amazonas, alguns delegados de duas tribos rivais compraram passagem e entraram no mesmo barco. E disse Ronaldo Lidório que enquanto eles iam para o Complay, eles ficavam o tempo todo de guarda, vigiando, sem dormir, com medo de que os inimigos ali no mesmo barco viessem matá-los dentro do próprio barco. Até que alguém resolveu perguntar: para onde vocês estão indo? E a tribo inimiga diz: nós estamos indo para o Complay. E então eles responderam: mas nós também estamos indo para o Complay. Então não somos mais inimigos. E a rivalidade daquela tribo acabou ali, dentro daquele barco. O Evangelho tem unido os povos dentro do nosso país, como tem feito de várias formas. Há um avivamento indígena nas igrejas indígenas do nosso país. Segundo, existe perseguição contra a pregação do Evangelho entre os indígenas do nosso país. Pelo menos 2 órgãos federais têm atuado contrários, perseguindo, agindo contra os missionários, fazendo falsas acusações e dizendo que o Brasil não quer evangelização dos povos indígenas, alegando que a presença dos missionários entre os indígenas está acabando com a cultura indígena do nosso país, o que não é verdade. O que nós vemos é exatamente a ação dos antropólogos querendo fazer turismo dos nossos indígenas, acabando com a sua cultura. Já está aprovado pelo Congresso Nacional e vai ser aberto licitação para que em pelo menos 8 regiões do nosso país, hotéis de grande poder aquisitivo e financeiro, poder econômico, possam implantar turismo indígena no nosso país. E assim como todos os pontos turísticos da natureza, cachoeiras, estátuas, montanhas, são exploradas de alguma forma pelo turismo nacional, agora também querem fazer da cultura indígena turismo. Recentemente eu li na internet um texto em que um órgão do governo federal apresentava um panfleto cujo slogan é o seguinte: venha conhecer o indígena brasileiro, o indígena do século XXI com a cultura do século XVI. É assim que os órgãos federais têm mostrado os indígenas brasileiros para o mundo. São zoológico para que você possa visitar. E eles não querem a presença dos missionários lá, porque a presença dos missionários atua sim na cultura, transformando a cultura, ajudando a cultura a melhorar, como nós vimos e oramos há algum tempo atrás pela questão do infanticídio entre os indígenas brasileiros. A Igreja Evangélica Brasileira e a IPB está envolvida sim com a evangelização dos indígenas, não para transformar os traços da sua cultura que lhes são próprios e belos. Por isso é que nós estamos totalmente envolvidos com a tradução das Escrituras, porque para traduzir as Escrituras nós temos que aprender a língua indígena, temos que ensinar e alfabetizar o indígena para que ele possa conhecer e ler as Escrituras. Ao aprender a língua e ao ensinar a língua para o indígena, nós lhe damos um traço cultural que não pode ser removido, que é a sua própria língua. Dizem que um povo tem conhecimento da sua própria cultura quando ele aprende a ler e a escrever a sua cultura. Para que o povo conheça Jesus, nós damos aos indígenas brasileiros, através da tradução das Escrituras, o seu principal traço cultural, a sua língua escrita. E quando órgãos federais brasileiros estavam perseguindo nossos missionários e estavam acusando esses missionários de que eles não faziam nada entre os indígenas, um dos nossos missionários da PMT, missionário da IPB, sacou da sua bolsa um dicionário da língua do povo que ele trabalhava com mais de 7.000 verbetes. Trabalho de 14 anos.
Nenhum antropólogo brasileiro já fez isso pelos indígenas brasileiros. Mas, ano após ano, nós estamos trabalhando essa questão. Queria que passasse, então, o próximo slide. Eu queria mostrar para os irmãos qual que é a fotografia dos povos indígenas brasileiros e para que os irmãos conheçam a realidade com a qual a nossa igreja já está envolvida. Reverendo Ronaldo Idório, que é missionário, que essa igreja ajuda no seu sustento, trabalha com povos indígenas, e das suas funções é exatamente mapear tribos indígenas não alcançadas. Então nós temos no Brasil hoje 340 etnias indígenas. Dessas 340, 228 são reconhecidas pelo governo. 27 são isoladas, estão em lugar de difícil acesso, onde não se chega a tecnologia e o progresso. 10 estão parcialmente isoladas, 25 precisam ser pesquisadas, 9 estão possivelmente extintas, tem menos de 30 pessoas que formam essa tribo, e 41 foram declaradas no último censo de 2000, no último censo 2000 como ressurgidas. Achavam que elas tinham sido extintas, mas elas ultrapassaram o número mínimo de povos para que fossem considerados povo existente. Existem hoje 111 etnias que são urbanizadas, que os centros urbanos já chegaram até elas. São tribos indígenas bem próximas às cidades, cidades grandes, cidades bem formadas. E essas tribos indígenas estão se urbanizando por causa de 4 razões. A busca pela educação formal em português. A proximidade a uma melhor assistência de saúde, eles vão atrás de hospitais. Acesso a produtos assimilados, especialmente roupas, alimentos, material de caça e pesca, entretenimento, prostituição e alcoolismo também. E a busca por uma melhor subsistência. O indígena brasileiro não quer viver no século XVI. O indígena brasileiro, ele quer viver no século XXI. Ele quer ter internet, ele quer ter televisão, ele quer andar de carro e quer ter uma voadeira para poder passear no rio. Para quem não sabe, voadeira é um tipo de lancha que anda bem rápido pelos rios brasileiros. Há 150 etnias com presença da igreja indígena. Das 340, 150 têm presença missionária entre elas. Dessas, 51 têm a sua própria igreja com liderança indígena. Quando nós falamos de liderança indígena, eles têm os seus pastores. As suas igrejas já são autônomas, já se autossustentam. Dessas, 99 são igrejas que têm igreja, são povos que têm igreja, mas ainda dependem do trabalho missionário que vem de fora. São 102 etnias com a presença missionária evangélica entre elas. 50 sem representantes evangélicos indígenas e 132 com representantes evangélicos indígenas trabalhando e vivendo entre eles. São 182 etnias com presença evangélica e dessas 92 têm programas sociais ativos. Na maioria das tribos brasileiras, os missionários só podem entrar se houver algum tipo de programa social que os apresente. No Brasil não se permite mais missionário entrar em tribo indígena com o nome de missionário. Ou ele entra como professor, ou ele entra como médico, ou ele entra como assistente social, mas como missionário, os órgãos federais não permitem mais. Então nós precisamos de pessoas que tenham uma segunda formação e que essa segunda formação seja útil e necessária nos campos indígenas para que eles sejam enviados para lá a fim de pregar o evangelho, mas também dar a assistência que o indígena precisa. A maioria dos casos nós vamos com assistência social, pregamos o evangelho e quando somos retirados os indígenas pedem para que voltemos por causa do evangelho e por causa da assistência que nós prestamos. Geralmente por causa dos dois, não só por causa de um só, mas por causa dos dois. Nós temos 54 com 2 programas sociais ativos, apenas 19 com mais de 3 programas, ou seja, escola, hospital e algum tipo de assistência odontológica ou formação de palestras,
hortas comunitárias e coisas desse tipo funcionando entre eles. Nós temos 17 sem nenhum tipo de programa social ativo. Há hoje um total de 257 programas sociais entre os indígenas brasileiros que são coordenados por missionários evangélicos de várias denominações diferentes no Brasil. Nós temos hoje 16 seminários que formam pastores indígenas no Brasil. 3 movimentos nacionais evangélicos indígenas liderados pelos próprios indígenas. Um deles é o COMPLEI, o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. O outro é a AMEI, Associação de Mulheres Evangélicas Indígenas, é a SAF delas. E a terceira é a AITI, Associação Indígena de Tradução Evangélica. Então nós temos esses 3 órgãos que trabalham entre os indígenas e que são formados pelos próprios indígenas. Nos últimos anos, nós tivemos um crescimento da participação de indígenas nos grandes congressos programados para eles. O COMPLEI, que é o maior congresso indígena, recebeu entre os anos 2006 e 2007 1.600 participantes em um único congresso. Depois, 2008 e 2009, esse número subiu para 2.350. O último COMPLEI, que foi realizado no final do ano passado, reuniu mais de 4.000 indígenas em Cuiabá. E esse número vem crescendo a cada COMPLEI que é realizado. Nós temos, de 2006 a 2007, nós tínhamos 485 líderes evangélicos indígenas que participavam de cursos e seminários. Esse número subiu para 512 de 2006, 2008 e 2009. E o número continua crescendo. Eu participei do último Congresso Brasileiro de Evangelização, em novembro do ano passado, enviado pela nossa igreja, e nós ouvimos lá que os indígenas estão pedindo 500 missionários para alcançar as últimas tribos não alcançadas. Mas eles fizeram um compromisso. Desses 500 missionários, 75% deles nós mesmos vamos enviar. Ou seja, eles deixaram para a Igreja Evangélica Brasileira apenas 150 missionários. Os outros 350, eles querem enviar das próprias tribos indígenas do nosso país. O movimento está crescendo e eles precisam do nosso apoio, da nossa participação. Existem hoje, o próximo slide, 121 etnias que são pouco ou não evangelizadas. Quando Deus me enviou para o seminário em 1987, nós tínhamos no Brasil 220 tribos não alcançadas. Nos últimos quase 30 anos, esse número caiu de 220 para 121 e continua caindo, mas ele cairá mais rápido se a Igreja Evangélica Brasileira enxergar a causa evangélica indígena e fazer ombro com eles na evangelização das tribos restantes do nosso país. Dessas 121 tribos não alcançadas, 74 têm acesso viável. É fácil chegar até elas. Algumas delas já têm inclusive estrada que chega ônibus lá dentro da aldeia. 34 dessas tribos têm acesso restrito e 15 têm acesso parcialmente restrito. Alguns desses acessos incluem proibições federais e não simplesmente acesso geográfico até as tribos indígenas. O próximo slide. Dessas 147 etnias não possuem a presença de nenhum missionário evangélico entre eles. E desses 147, 95 tribos são conhecidas, mapeadas, com censo e tudo mais. 27 isoladas e 25 a pesquisar. Dessas 25, Ronaldo Lidório está pesquisando 3. Nossa igreja está envolvida com a pesquisa de 3 tribos não alcançadas e ainda não pesquisadas do nosso país. 181 línguas indígenas são faladas no Brasil. Das 340 tribos, essas 340 tribos falam 181 línguas diferentes.
13% já tem uma descrição completa da língua. 38% estão em avançado trabalho de reconhecimento da língua. 29% tem uma descrição da língua cheia de dificuldades, incipiente. 19% possuem pouca ou nenhuma descrição da sua língua. E 1% tem situação indefinida no que diz respeito à sua língua falada no nosso país. Nós temos 54 projetos em andamento para a tradução e reconhecimento da língua, dessas línguas indígenas. E servem a 57 etnias diferentes. Estão em andamento 23 análises e 31 tradução da Bíblia estão em andamento dentro do projeto de alcançar as tribos indígenas do nosso país. O próximo slide. 58 línguas têm porções bíblicas. O Novo Testamento ou a Bíblia completa que servem a 66 etnias. Então, das 181 línguas faladas no Brasil, 66 já estão alcançadas com pelo menos uma porção de um parágrafo da Bíblia traduzida para ela. A Bíblia completa, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, apesar da evangelização indígena no Brasil já ter mais de 100 anos, nós comemoramos há poucos meses atrás 100 anos de evangelização indígena, nós temos apenas em 5 idiomas a Bíblia completa. E um deles foi terminado o ano passado, da tribo Ticuna, que é uma das maiores tribos indígenas do nosso país. Então a Bíblia inteira somente em 5 línguas, das 181 faladas. E temos tido vários missionários que estão indo para os campos para se envolver com o trabalho dessas tribos. Aqui no nosso slide tem apenas a Bíblia completa em 3 línguas, mas na verdade já são 5 línguas, Bíblia completa. 32 línguas, o Novo Testamento completo serve a 36 etnias. E 22 línguas, porções bíblicas. Porções bíblicas são ou um livro só traduzido, ou alguns parágrafos da Bíblia traduzido. Semana passada foi lançado em Maringá o livro de Ruth na língua Calon, a língua falada pelos ciganos de Trindade. É o primeiro livro da Bíblia inteiro traduzido para um povo que nós estamos evangelizando, e que a nossa igreja está diretamente envolvida com a evangelização desse povo. E assim, eles não são indígenas, é outra estatística. O próximo slide, 69 línguas sem a Bíblia traduzida. 10 com clara necessidade de tradução urgente. 28 com necessidade de projeto especial de oralidade. Nós temos avançado na tradução não somente escrita, mas também na questão oral. Muitas tribos não se envolvem muito com a questão de grafar a sua língua. E nós, como queremos alcançá-los, também temos projeto de evangelização e tradução via oral, sem que haja escrever a Bíblia para eles. E 31 estão em situação indefinidas e que precisam ser avaliadas, e nós precisamos chegar até elas. 132 etnias falam o português. 66 falam somente o português. 66 são bilíngues ou trilíngues com o português. Falam português, uma língua geral e o seu dialeto pessoal. E nós precisamos alcançá-los. 48 etnias expressam necessidade de uma nova versão bíblica em português. O que já foi traduzido há muitos anos atrás precisa de revisão e nova tradução. Os irmãos se lembram que quando Ronaldo Lidório trouxe um exemplar do Novo Testamento com Comba à igreja, ele também disse que já estava precisando fazer uma revisão de dialeto, porque vários problemas haviam sido encontrados pelos leitores indígenas. Diante disso, quais são os nossos desafios? 121 etnias são pouco ou não evangelizadas e 74 delas estão em áreas de fácil alcance pela igreja. 147 etnias não têm presença missionária e 95 dessas etnias são conhecidas.
38 línguas com a necessidade urgente da tradução das Escrituras, 10 confirmadas, 28 com a necessidade de fazer um projeto de evangelização oral. 99 etnias têm igreja evangélica, mas não tem liderança local, não tem um pastor indígena formado entre eles. Por que é tão importante para nós a formação de obreiros indígenas? Porque a perseguição tem se tornado cada vez mais forte. No último mês, 16 missionários foram expulsos das tribos indígenas do nosso país, 5 deles da PMT. E eles foram expulsos porque disseram que eles estavam mentindo lá no meio das tribos indígenas, que eles não estavam lá, não era para ser médico, não era para ser professor, não era para ser assistente social, coisíssima nenhuma, que eles estavam lá simplesmente para pregar o evangelho para os indígenas. E a resposta dos missionários foi: nós nunca mentimos dizendo que não estaríamos pregando o evangelho entre os indígenas. Agora, nós entramos pela porta que vocês deixaram entrar, e nós medicamos sim, e nós ensinamos sim, e nós demos assistência sim. E aí o irmão tirou da bolsa e colocou o dicionário da língua sobre a mesa. Como que eu não estou fazendo nada com esse trabalho de 7.000 palavras traduzidas num dicionário da língua desse povo? Qual antropólogo apresenta um trabalho assim, que dá ao indígena brasileiro a sua língua para ele ler e falar? Então, meus irmãos, caso não seja possível manter missionários entre os indígenas brasileiros, nós cremos e confiamos que a obra de Deus entre os indígenas levantará entre eles os homens, os pastores indígenas capacitados para poder continuar esse trabalho. E quando os irmãos ouvirem Henrique Terena pregar desse púlpito da igreja, os irmãos entenderão do que eu estou falando. 157 etnias têm graves carências sociais. Não podemos esquecer que eles estão vivendo numa tribo do século XVI. E que as nossas autoridades querem que eles permaneçam assim. Então, doença entre os indígenas é muito comum. Quem vai à Barra do Garças e visita os hospitais daquela cidade, cansa de ver indígena andando atrás do hospital o dia inteiro naquele lugar. Porque não tem. O nosso hospital na Missão Kaiowá é referência na região, porque serve aos indígenas brasileiros. E muitos outros projetos na área de educação, de assistência à saúde e de sobrevivência. 111 etnias urbanas ou em processo de urbanização estão bem próximas. Várias delas são alcançadas pelas prefeituras com trabalhos regulares de educação e tudo mais, e a igreja evangélica pode contribuir. E esse é o primeiro ponto. Para esse povo, nós queremos traduzir as Escrituras. E no que diz respeito à tradução, o próximo slide, nós precisamos levar em conta algumas questões. Por que nós traduzimos as Escrituras para povos indígenas? Por causa de o devido caráter universal do cristianismo torna a tradução das Escrituras uma necessidade missional ou missionária. Quando os primeiros missionários chegaram na Índia e pregaram o evangelho àquele povo hindu, eles perguntaram: como que você quer que eu creia no seu Deus? Ele não fala a minha língua. Como que Deus pode existir e não falar a minha língua? Era a grande questão dos hindus em 1790. Então, meus irmãos, é uma necessidade missionária a igreja investir na tradução das Escrituras para povos indígenas. Uma igreja que não participa da tradução das Escrituras não está cumprindo com toda a sua responsabilidade missionária. E é por isso que a PMT tem enviado missionários tradutores para o meio dos povos indígenas. A igreja recebeu de Deus essa mordomia da Bíblia. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo do livro. Então,
há 4 coisas que precisamos fazer no que diz respeito à tradução. Primeiro, a igreja deve conservar as escrituras física e historicamente. É responsabilidade da igreja proteger a escritura enquanto livro. No passado, quando a igreja foi perseguida, tentou-se destruir a Bíblia, queimando a Bíblia publicamente. Aqui mesmo no Brasil, quando a presença protestante chegou, a Igreja Católica mandava pegar as Bíblias que não fossem traduzidas pelo catolicismo, empiar nas praças e botar fogo, chamando essas Bíblias de Bíblias falsas. É responsabilidade da igreja proteger fisicamente as Escrituras, mas também historicamente, porque historicamente a palavra de Deus contida aqui na Bíblia Sagrada sempre foi, continua sendo e será atacada pela filosofia moderna, pela psicologia moderna, pela pedagogia moderna, por todos os campos que se julgam científicos e que fizeram da ciência a sua religião. Desde que Immanuel Kant disse que Deus é da meta-história, ou seja, Ele está além dos nossos sentidos e que nós não podemos alcançá-lo, então a Bíblia foi descartada como um livro aceitável na sociedade. E é parte da nossa tarefa proteger as Escrituras. Segundo, a igreja deve traduzir as Escrituras, tornar ela conhecida de todos os povos. Terceiro, a igreja deve interpretar fiel e corretamente as Escrituras para que todos os povos possam crer. E quarto, a tradução das Escrituras requer da igreja erudição. Estudar os manuscritos antigos, o Brasil não tem nenhum deles guardado em nenhum dos seus museus, requer especialistas. Você poder manusear os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento em determinados museus exige de você no mínimo 3 PhDs. E nós vivemos numa igreja evangélica brasileira onde o intelectual é tratado como anti-Espírito Santo. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós, assim como Paulo e Lucas fizeram, devemos depositar toda a nossa inteligência, toda a nossa perspicácia intelectual, toda a nossa racionalidade ao serviço do Evangelho, trazendo cativo todo o pensamento aos pés da cruz de Cristo. Então, para que a Bíblia seja traduzida, nós precisamos de trabalho erudito e piedoso. Em muitos lugares do mundo, as sociedades bíblicas estão nas mãos dos liberais, aqueles que nem sequer creem que a Bíblia é a palavra de Deus mais. Nós precisamos de homens que conheçam as letras, não para delirar, mas para servir ao Deus que inspirou a palavra para nós. Como nós fazemos isso? Apoiando as sociedades bíblicas do nosso país. A nossa igreja é fiel contribuindo à Sociedade Bíblica do Brasil. Promovendo instituições que investem na tradução das Escrituras. O Mackenzie tem um curso de tradução das Escrituras mantido pela IPB. Estimulando a formação de eruditos capacitados para a tarefa da tradução. No seminário nós temos que sair pelo menos sabendo usar as ferramentas da tradução das Escrituras. Homens que têm perspicácia na erudição para a tradução das Escrituras precisam ser alvos de oração da igreja, porque o diabo tem investido neles ao chamá-los e tentar convencê-los para levar para o liberalismo teológico. Irmãos, nós precisamos de homens que conheçam a palavra, homens que vivam a palavra, e homens e mulheres que investam a sua vida para traduzir as Escrituras. Um dos motivos de nós trazermos o reverendo Norval aqui é para que nós possamos conversar com um homem de Deus que tem traduzido as Escrituras com eficiência e eficácia para os povos indígenas e saber por que precisamos desses homens e também dessas mulheres que têm investido dessa forma. O objetivo da tradução é que cada igreja nacional ou regional tenha a palavra de Deus no seu
idioma. Então, quais são os nossos desafios para a oração até chegarmos na nossa conferência missionária em agosto? E eu estou partindo para a conclusão. Os povos indígenas brasileiros, pode avançar mais o slide aí. Os povos indígenas brasileiros estão pedindo, estão clamando por 500 missionários, porque a igreja indígena está crescendo rápido. Quando a IPB chegou no Brasil em 1859, e na década de 70, 1870, ela começou a crescer rapidamente, os missionários brasileiros enviavam cartas para o board de Nova York pedindo mais missionários. Um dos pedidos foi enviado em na década de 70, pedindo 26 missionários novos para o Brasil. O pedido foi atendido com 6 missionários novos para o Brasil naquela época. A cada ano se pedia mais missionários e se enviava menos. E a igreja cresceu muito. E ela tinha necessidades. Algumas das dificuldades que nós enfrentamos hoje têm a ver com essa dificuldade no envio de obreiros. Os indígenas estão crescendo rápido. Nós temos gente que pode ser enviada. Não para um trabalho de uma semana só, mas para dedicar 30 anos, 40 anos da sua vida a isso. Ronaldo Lidório, para traduzir a Bíblia para o povo concomba, gastou 14 anos da vida dele. 14 anos. Nós precisamos orar para que Deus levante 500 missionários, 150 na igreja evangélica brasileira. Quem sabe, uns 20 ou 30 dentro da IPB. Meus irmãos, isso é motivo de oração. Nossa igreja já está comprometida com um missionário que trabalha diretamente com povos indígenas, que é o reverendo Ronaldo Lidório. Mas o nosso desejo, o nosso projeto, é que a partir do ano que vem, nós venhamos a assumir mais um. Não com sustento integral, mas com participação parcial no seu sustento, para que nós estejamos presentes nessa obra evangélica brasileira. Continuar apoiando e investindo na tradução das Escrituras no Brasil e para as nações onde cooperamos com missionários transculturais. Nós já temos feito isso. Nós fizemos isso com os concombas. Estamos fazendo isso com o trabalho do Ronaldo Lidório. E vamos continuar fazendo isso com a graça de Deus, se o nosso ímpeto missionário não esfriar. E assumir o último slide. Orar por estes 7 grupos aqui e nos envolvermos com ele. A nossa igreja está envolvida com, de certa forma, direto ou indiretamente, com vários desses grupos aqui, desses 7 grupos. Ronaldo Lidório trouxe recentemente um relatório no qual dizia que no Brasil nós temos 7 povos não alcançados. São eles os muito ricos, aqueles que vivem aquela vida maravilhosa financeiramente falando. São inalcançados pelo Evangelho no nosso país. Gastam fortunas com o pecado e com a corrupção, mas não gastam nada com o Evangelho. Nós precisamos orar por eles. E precisamos sim estabelecer estratégias de alcançar essas pessoas, porque não são alcançadas. Os muito pobres do nosso país. Embora o nosso governo diga que a cada ano a pobreza diminui no nosso país, e os dados que são utilizados são o número de pessoas que passam a pagar imposto de renda. Quando eu era pastor em Goianésia, há 20 anos atrás, eu recebia quase que o mesmo salário que eu recebo hoje, e não pagava 1 centavo de imposto de renda. Hoje eu recebo o salário que a igreja me dá e pago a alíquota máxima, com o mesmo salário que eu recebia há 15 anos atrás, em termos de salários mínimos. O que isso quer dizer? É fácil tirar da pobreza mantendo as alíquotas como estão, porque o salário mínimo aumenta, mas a alíquota permanece a mesma. Então, meus irmãos, há muita gente pobre e há muita gente passando fome e bem perto de nós.
E nós precisamos sim desenvolver programas, nossa igreja precisa desenvolver programas dela e associar a programas que são desenvolvidos para alcançar essas pessoas, os muito pobres. Nós somos contrários àquele tipo de plantação de igreja que só visa plantar a igreja em bairros nobres da nossa cidade. Nós fazemos isso, temos feito isso, mas nós não podemos de forma nenhuma esquecer trabalhos como o de Trindade, de Pontalina e outros setores como Buritis, que a nossa igreja também está presente e precisa estar presente, como exemplo para as demais igrejas, e porque esse é o chamado do Evangelho para nós. Nós precisamos orar pela evangelização dos povos indígenas, e o foco da conferência será esse. Nós precisamos orar pela evangelização de ciganos. Deus nos colocou bem no meio de uma nação cigana. A segunda maior colônia cigana do Brasil é a de Trindade, e a nossa igreja está bem no centro dela. Foi a graça de Deus que nos colocou lá. Nós oramos e estamos envolvendo com esse trabalho, mas não é somente o envolvimento de alguns. Toda a primeira igreja precisa conhecer o que está sendo feito lá e se prontificar a ajudar quando isso for requerido. Nós teremos agora no mês de julho uma ação do Projeto Sem Fronteiras em Trindade. Essa ação visa atingir a igreja toda, os ciganos e os não ciganos, e nós precisamos de irmãos que se envolvam conosco, passando uma semana lá no trabalho da evangelização de ciganos. Povos ribeirinhos, nosso irmão Ronaldo Lidório, o projeto Amanagé, que essa igreja está comprometido, atinge esses povos. Nossa congregação, junto com a igreja de Tucuruí, em Piranopã, alcança povos ribeirinhos. Quando eu estive lá, há 6 anos atrás, a congregação de Piranopã tinha 3 congregações nas margens do rio. E o irmão Santinho todo ano pergunta: quando é que a primeira igreja voltará aqui? E nós queremos voltar lá, e vamos voltar lá, se Deus quiser, ano que vem, para rever o que Deus tem feito naquele lugar. Orar pelos quilombolas. A PMT nesse exato momento está procurando um missionário para enviar para os quilombolas. Aqui em Goiás nós temos quilombolas. E os pomeranos, que são descendentes de holandeses no sul do país, que são uma grande colônia no nosso país e não são alcançados. Além desses, nós temos as colônias japonesas, a colônia sírio-libanesa e assim por diante. Mas estes aqui são os que têm o maior número de pessoas não alcançadas vivendo dentro do nosso país. Meus irmãos, para fechar a minha palavra, nossa igreja, como os irmãos podem ver e olhar pelos relatórios que são feitos, é uma igreja plenamente envolvida com esse tipo de evangelização. O que nós queremos é fortalecer essas convicções, mantê-las dinâmicas, vívidas. E aqueles irmãos que estão frequentando a igreja de pouco tempo para cá, tomarem conhecimento e vestirem a camisa juntamente conosco, para a glória de Deus, para o crescimento do Evangelho e para a saúde missionária da nossa igreja. Vamos orar?